Noite, aqui quem fala é Anaíde Fátima Martins Fraga. Eu sou estudante de filosofia do quarto semestre, estudo na USJT, na unidade da Moca. Nós vamos fazer agora uma videoaula sobre o primeiro filósofo pré-socrático, Tales de Mileto. E para isso eu vou ler um guia, né, um texto guia que eu fiz, para depois sobrar um tempinho e poder comentar, tá? Então vamos lá. Tales de Mileto foi e é considerado o primeiro filósofo do Ocidente. Ele nasceu em Mileto, atual Turquia, na região de Jônia, por volta de 625 anos antes de Cristo. Os estudos iniciados por Tales e continuado por Anaximandro e Anaximenes, ambos alunos e discípulos dele, originaram então a escola jônica. A Grécia, ela era composta por um conjunto de cidades independentes, sendo Mileto também uma dessas cidades. Esse território, então, compreendia a Península Itálica, a Turquia e o norte da África. Tales, ele era um comerciante, e ele viajava muito, ele viajava bastante. E nessas viagens, quando ele foi para a Babilônia, ele aprendeu junto aos povos sumerianos sobre a astronomia. Ele gostava muito, então ele se dedicou bastante a esse estudo da astronomia. E quando ele esteve no Egito, ele também ele estudou matemática e geometria. Ele foi instigado pela arquitetura faraônica, aquela arquitetura das pirâmides. Então, ele, como um homem abastado e rico, ele possuidor de escravos, ele não precisava se ocupar no seu trabalho, no seu serviço, no seu, né, no comércio. Ele tinha bastante escravos e ele distribuía os afazeres entre eles, né? E para isso, então, o que acontecia? Ele tinha um tempo livre. Esse tempo livre dava para ele a oportunidade dele colocar em prática os estudos, né, de astronomia e também da geometria, da matemática. Então ele passava muito tempo olhando para o céu, pensando sobre o universo. E foi assim que, dentro dessas pesquisas que ele fazia, ele começou a pensar sobre a origem do universo, né? Como é que surgiu tudo aquilo que ele estava vendo no céu? Os planetas, o Sol, as estrelas, o cosmo, a origem do universo, a origem do cosmo e a origem, então, consequentemente, da vida. Então, assim nascia o primeiro filósofo da physis, que é a filosofia pré-socrática, né, que é antes de Sócrates. Sócrates vem depois com a filosofia do homem, centrado no homem. Os filósofos antes de Sócrates focaram no conhecimento da natureza, da physis. Então, desse modo, né, Tales de Mileto foi capaz de criar, praticar, né, a ciência com os números e a geometria. Então, ele desenvolveu o teorema de Tales, que é usado, inclusive, até hoje entre nós, né? Com base em cálculos, foi possível medir o comprimento das dimensões geométricas das pirâmides, né? Inclusive, a gente usa até hoje o teorema de Tales para
trabalhar figuras geométricas, né? Tales também, utilizando o conhecimento da astronomia, ele conseguiu prever uma eclipse lunar, uma eclipse solar, é, uma eclipse solar, tendo então assim, fazendo cálculos a partir da, da posição da Lua e da Terra, isso por volta de 585 anos antes de Cristo. Então, para a gente, assim, hoje a gente pensa, nossa, mas isso é uma coisa tão simples, mas a gente tem que pensar dentro do contexto, né, daquele momento, 585 anos antes de Cristo, a gente não tinha nem a luneta, né, que a luneta foi inventada só muito tempo depois, ali na época do Galileu, né? Bom, foi nessa mesma época que tudo indica, né, que Tales deu início também à teoria cosmológica, né? Originando então, assim, como a gente, né, disse, a filosofia da physis, né? Tales ele se questionou, né, sobre a origem para a organização do cosmo, quando ele ficava observando os astros, ele pensava, né, presume-se, né, pressupõe-se que ele pensava sobre como que, né, o Sol, os planetas, as estrelas, né, a Lua, o tempo, o clima, a chuva, né, as diferentes épocas do ano, o dia, a noite, quando o dia ficava maior, quando a noite ficava maior, né, esse tempo que se divide com a distância da Terra para o Sol, né, do Sol. Então, assim, ele se questionando sobre essa organização do cosmo, ele se debruça, então, num processo filosófico ocidental, né, de um modo empírico, né, de uma observação empírica. E, no entanto, é a primeira vez que, naquele momento histórico, se começa a fazer o uso do pensamento, do questionamento, das indagações, e com base na observação, tem-se as primeiras respostas, né, lógicas, racionais, e não mais se pautando nas orientações e divagações do mito, né, dos mitos dos deuses, né? Então, assim, ele formulou a primeira teoria sobre a origem do universo a partir da matemática da astronomia, né, sem recorrer às divindades, né, lembrando mais uma vez, mitológicas, né? Então, Tales encontrou um elemento gerador da vida, né? Gerador da natureza, da physis, e que é o arqué, né? Para ele, esse elemento era a água. Pela observação empírica, Tales percebe que a água estava presente em todas as formas de vida, né? Até no ar e no fogo a água estava presente. O filósofo então percebe que todos os outros elementos eram compostos também de água, de modo que era a água que originava tudo, né? O mundo, a natureza e todos os seres vivos. Tales entendeu que a água era o princípio da vida, ou seja, ela transformava-se e originava uma outra vida, né? Quando densa, ela se transformava em terra. Quando aquecida, ela se transformava em vapor. Quando ela se resfriava, ela voltava ao estado líquido. A água caída da chuva fazia as flores nascer e crescer. Ela fazia as florestas e as plantas ficarem vivas, verdejantes.
As águas da chuva enchiam os lagos e os rios, e assim os animais aquáticos se procriavam, tinham novas vidas ali após as chuvas, né? A água estava presente em todas as formas de vida. Esse movimento da água explicava também o movimento da vida, né? O ser humano era gerado pelos fluidos corpóreos, o feto era desenvolvido em água que estava no ventre da mãe, e quando nascia a água no ventre da sua mãe, o expulsava do ventre. A bolsa, né, que estava o feto, rompia, facilitando a saída do bebê, da criança. E com esse movimento eterno, as formas de vida e sua evolução também iam se transformando em outras formas de vida. Era assim que Tales concebia a origem da vida sendo originada pela água, pelo movimento da água, né? A gente tem que pensar o seguinte, porque assim, hoje esse pensamento, ele não é mais cabível, ele não é mais aceitável, mas para o povo grego antigo, que saía do pensamento mítico, era sobretudo um pensamento original, e pela primeira vez se tinha uma explicação racional para o mundo. Então foi assim que Tales deu início a um pensamento unitarista, né, propondo um único princípio para a origem do mundo, né? E é a partir dele, né, que outros filósofos exploraram novos pensamentos, dando continuidade nessa busca, né, cada qual atentando para um elemento com o fim de se compreender a physis. Lembre-se que nós estamos falando dos primeiros filósofos, dos filósofos pré-socráticos, né, os filósofos que se debruçaram nos elementos da natureza para compreender a origem e a organização do cosmo, da natureza, do universo, né? E nesse momento, então, que se dá o início do uso do raciocínio humano para compreender a existência sem fazer o apelo a divindades, aos deuses, ao pensamento mítico, né? Um pensamento até que um pouco mágico também, né? Porque se você for pensar, for compreender a questão dos mitos, você tem um ser tem poderes, tem muito mais força, muito mais talento, mais capacidade, mais competência que o próprio ser humano. Mas agora, a partir de Tales de Mileto, se busca a compreensão do mundo, do universo, do cosmos, da natureza, a partir dela mesma, né? A partir dos elementos da própria natureza. Então, assim, Tales foi o primeiro filósofo pré-socrático, né, que se inclinou para entender a physis, né, para entender a organização do cosmos, e isso sem recorrer aos tópicos dos mitos, para a gente parece assim uma coisa, né, mais uma vez lembrando, parece uma coisa simples. No entanto, naquele momento foi o rompimento, foi uma revolução do pensamento, né? O homem, né, o filósofo, Tales, ele fundou a primeira escola da filosofia em Mileto, né, a escola de Mileto, e, e ele ensinou para os seus discípulos, né, para os seus alunos, como fazer uso da reflexão, né, do pensamento. Se 1 mais 1 é 2, então 2 dividido por 2 é 1, né? Coisas que para a gente é tão
simples, né? Mas que naquele momento se fez uma coisa muito grande. Se a água, no caso, como ele vai falar que arqué é a água, né? É o princípio da vida é a água. Se a água ela está no fogo e ela vai mudando, assim, ela no rio ela sempre vai mudando, né? Sempre vai mudando, ela sempre tem uma movimentação e a cada lugar que você vai no rio, você vai encontrar diferentes formas de vida. No pensamento dele, era um pensamento que nesse movimento da água ia se transformando em outras formas de vida, né? Então, assim, como ele estava fazendo essa reflexão, né, esse questionamento, né, sobre acerca dos mistérios da natureza, ele também foi conduzindo os seus alunos no exercício do pensamento, né, no pensamento racional, né, na capacidade de argumentação, né, então assim, havia os treinamentos, né, mas se a água, o que que você pensa? A gente faz essa brincadeira hoje, a gente diz que é uma brincadeira porque é um exercício, né, de pensamento, né, na sala de aula o professor chega e fala, olha, vamos pensar agora sobre o que que significa essa vela acesa, e as pessoas vão falar sobre aquilo, e o que que significa para você esse objeto, o que que você sente quando você olha para essa imagem. Então, assim, isso vai fazendo o exercício da argumentação, do uso da imaginação, da criatividade, do pensamento, né? Então, fazer também o uso da observação, né? Do empirismo, né? Pela observação, e obtendo também a lógica a partir da matemática, né? Então, assim, a gente tem como o primeiro filósofo mais importante, por ser o primeiro, né? Dá o pontapé inicial da história da filosofia, Tales de Mileto. E a gente vai dar continuidade nesse trabalho nos próximos vídeos, aula, né? Falando do Anaximandro, que é o segundo filósofo, e Anaximenes também, terceiro, e vamos dando continuidade. Então, por enquanto, a gente deixa aqui, então, boa noite, e obrigada pela atenção.